um ou outro. Assim no 1 grau Celsius ASO, quando é a mulher que domina, o homem perde a sua virilidade, as suas qualidades de luta, trabalho e agressividade, tipo Luís XV e XVI na França. No caso, quando é o homem que domina, a mulher perde a sua feminilidade para tornar-se masculinizada, trabalhadora, independente, lutadora ao lado do homem e até contra ele. E o que ocorre nos períodos revolucionários ou bélicos, destrutivos reconstrutivos, em que se realiza o maior esforço evolutivo? O contrário sucede nos períodos opostos. Depois de ter realizado o seu esforço, cada tipo repousa, enquanto funciona o tipo contrário, gozando neste intervalo dos frutos do seu trabalho precedente, para depois iniciar outro como antes, e assim por diante. Deste modo, nesta forma alternativa, progride o trabalho para ambos os opostos, trabalho em que cada um dos dois tipos complementares compensa e corrige o outro porque, se assim não fosse, o princípio feminino sozinho acabaria apodrecendo na estagnação da inércia, enquanto o princípio masculino sozinho, não compensado pelo seu oposto, acabaria destruindo tudo. Como se vê, logo que colocamos tudo no seu devido lugar, de tudo aparece a sua razão de existir, a sua função lógica que o justifica. Nada há de errado nas leis da vida. Tudo cumpre a sua devida tarefa útil. Não há que falar de superioridade ou inferioridade, mas só constatar a inteligente divisão de trabalho. Por isso não há lugar para desprezo ou condenações. Ao completarem-se na diversidade, todos têm razão. Aqui procuramos mais observar e explicar o que acontece na realidade dos fatos do que impor conclusões e opiniões. Notamos acima que em geral os povos guerreiros e conquistadores seguem uma ética sexófoba, enquanto os pacifistas e sentimentais seguem uma ética sexófila. Perguntamos agora, por que acontece isso? Procuremos compreender a razão desse fato. É lógico que as energias humanas não se possam encaminhar ao mesmo tempo para um ou para outro desses dois canais, porque cada um é por si bastante para absorver todo o esforço possível. Acontece então que, quanto mais o ser se torna poderoso e tem abundância de um dos lados, tanto mais ele se enfraquece e sente falta do outro. A vida completa essas unilateralidades opostas, espalhadas no espaço como no tempo, compensado reciprocamente a complementação de cada um dos dois termos com a do outro. Assim a vida atinge o equilíbrio e a ordem num conjunto completo, permitindo que funcionem as duas qualidades opostas, uma de cada vez. Foi assim que a corrupção do reino de Luís XV, com a sua ética sexófila, dirigida para o prazer, se seguiu na França a Revolução com o feroz puritanismo de Robespierre, e o período guerreiro napoleônico, com a sua ética sexófoba, dirigida para a conquista. Assim, a vida acordou e renovou aquela sociedade, que de outro modo teria apodrecido na inércia. Trata-se de dois impulsos fundamentais, dirigidos por dois caminhos diferentes, para a defesa e conservação da vida. Trata-se de duas qualidades complementares: fortalecer os instintos de agressividade quer dizer enfraquecer os eróticos, e ao contrário. Por isso, nas sociedades militaristas e imperialistas, o que vale e domina é a força, não as qualidades do amor, o qual é desprezado como fraqueza feminina. Nos povos e tempos em que vigora a ética sexófoba, a guerra ou o trabalho são as coisas mais importantes, e o que vale menos é o amor. Nos povos e tempos em que vigora a ética sexófila, a guerra ou o trabalho são as coisas menos importantes, e o que vale mais é o amor. O fato é que, quando o ser humano segue o caminho da força e agressividade, negligencia o do amor e ao contrário. Assim os dois termos opostos, que não podem existir juntos, são espírito de luta e abandono à sexualidade. Quando um dos dois prevalece, há a absorção de todas as energias para um, que as tira do outro.
Quem está preso ao esforço de ataque e defesa não se pode abandonar às satisfações do amor, e quem ficou enredado nestas, não se pode defender na luta e facilmente será vencido por qualquer agressor. É assim que o espírito de luta se une à sexofobia, e com esta ética encontramos com ela, e é assim que o amor gera a sexofilia, e com esta ética encontramos com ela. A vida tem que se defender numa luta contínua contra todos os inimigos do ambiente hostil, para sobreviver como indivíduo e como raça, vencendo a fome e a morte com a agressividade do macho e o amor da fêmea. Acontece, porém que, quanto mais o homem se distrai na luta pela sua atividade sexual, tanto menos ele se encontra pronto à defesa, sempre necessária no meio de mil perigos. Ora, este enfraquecimento das suas virtudes defensivas de guerreiro, em favor das de amante, pode levar a consequências terríveis num mundo onde a sobrevivência depende de uma vitória contínua, numa luta desesperada contra todos. No subconsciente instintivo tiveram de ficar gravadas as impressões de muitas dessas derrotas, devidas e conexas a momentos de fácil abandono e ingênua alegria de viver nos gozos do sexo. Então, no subconsciente, as ideias de satisfação sexual, de enfraquecimento, derrota com as suas terríveis consequências, se juntaram e soldaram uma a outra, até que a dura experiência tantas vezes repetida levou à assimilação do conceito conclusivo de todo o processo, gerando deste modo o instinto de condenação da sexualidade. Explica-se assim esse fenômeno e encontra-se a primeira origem dessa forma mental e respectiva ética sexófoba. Permanece o princípio geral que diz, quando o ser tem, por qualquer razão, de cumprir um esforço, deve canalizar todas as suas energias nesse sentido, evitando qualquer desperdício em outros lados. Assim, quando um indivíduo ou povo tem de realizar uma luta defensiva ou uma conquista, nesse objetivo ele tem de concentrar todas as suas forças, abandonando todo o restante. E neste momento que a vida impõe ao ser o que para ele agora é necessidade absoluta, isto é, a forma mental e a respectiva ética sexófoba. Acontece, deste modo, que os povos machos, conquistadores, são naturalmente sexófobos, até vencerem os obstáculos e atingirem o domínio. Então a vida dá um prêmio a um esforço bem-sucedido com o bem-estar. Mas eis que neste ponto, o esforço, não sendo mais necessário, é lícito finalmente descansar, entregando-se às satisfações do sexo. Prevalece então o princípio, não do esforço, mas o da vida fácil, com a forma mental e respectiva ética sexófila. Mas eis que, por este caminho o ser esquece as suas virtudes guerreiras, necessárias à defesa, engorda e se enfraquece no bem-estar, até que outra gente mais acordada pela necessidade e mais pronta à luta, o agride e facilmente o vence. O problema do sexo está conexo com todos os outros, dos quais nos revela a posição. Assim o ciclo se fecha. Aquela civilização de bem-estar sexófilo acaba na corrupção em favor dos novos vencedores sexófobos, até que o mesmo ciclo se verifique para eles também, e assim por diante. Tudo isto é lei geral da vida e se realiza para os povos e para as classes sociais, as famílias, os indivíduos. Assim decaiu o Império Romano, quando as antigas virtudes se corromperam e os costumes se amoleceram no luxo e comodidades que o poder oferecia. Assim declinou a aristocracia francesa, com Luís XV, o rei das mulheres, até cair na boca da Revolução. O mesmo está pronto a acontecer à velha Europa, rica e civilizada, saboreado petisco para as bordas russas e asiáticas, cada vez mais famintas, devido ao aumento da população, prontas a repetir a história das invasões bárbaras dos povos germânicos contra Roma. A vida está sempre alerta vigiando, escuta e percebe esses pontos fracos, e acorre para fortificá-los. Faz-se isto destruindo quem perdeu a força e substituindo-o por novos agressores mais poderosos,
Como nas doenças, os micróbios para a mesma finalidade acorrem ao ponto fraco, de menor resistência, que em cada organismo representa o calcanhar de Aquiles, cuja vulnerabilidade constitui um convite para o mais forte aproveitar. É por isso que a ética sexófoba da agressividade e a ética sexófila do bem-estar são rivais. Quem se abandona a esta segunda, perde a força e cai presa de quem vive a primeira. O que assegura a vida é a ética sexófoba da agressividade e não a sexófila do bem-estar. Assim os bárbaros conquistaram o Império de Roma. A Revolução Francesa com Napoleão conquistou a Europa realista, e a Ásia guerreira, militarizada pelo comunismo imperialista, se prepara a conquistar a velha Europa. Assim, em rodízio, todos percorrem o mesmo ciclo, obedecendo à mesma lei. Estas observações podem nos explicar algumas coisas. E um fato que em geral os regimes velhos, maduros, acomodados ao bem-estar da classe dominante, são sexófilos. Os regimes jovens, filhos de guerras ou revoluções e conquistadores, são sexófobos. Exemplo, os antigos romanos em relação ao povo etrusco que eles venceram e quase destruíram, eram o que em nosso século podiam ser os prussianos de Hitler. Naquele tempo os etruscos mais civilizados em relação aos romanos eram corrompidos sexófilos, enquanto os romanos, cheios de todas as virtudes da agressividade, eram puritanos sexófobos. O mesmo aconteceu quando os bárbaros do norte desceram na Península Itálica para conquistá-la. Quem venceu foram os povos de costumes severos contra os povos de costumes relaxados, devido ao mesmo princípio pelo qual a ética austera, espiritualmente lutadora, puritana sexófoba, do cristianismo, venceu no plano religioso a ética fácil e enfraquecida, livremente sexófila dos descrentes e enervados pagãos de Roma. Os mesmos conceitos se poderiam hoje repetir a respeito dos regimes totalitários, como o fascista, o nazista, o comunista, que procuraram canalizar todas as energias dos povos no esforço dirigido para o domínio. A filosofia de Nietzsche se tornou a de Hitler, realizando por isso uma ética sexófoba. E isto se explica com o fato de que tais regimes são filhos de revoluções, isto é, de uma revolta contra a ordem precedente. Então, para que os rebeldes possam sobreviver, é necessário vencer custe o que custar, e por isso o ser forte é problema de vida ou de morte. Eles têm de realizar a ética da agressividade, naturalmente sexófoba, porque para quem vive de luta não se admite fraqueza, que significa a derrota e a sua própria destruição. Então todas as energias têm de ser canalizadas de maneira a tornar-se agressividade. O que é mais urgente é possuir o espírito varonil de luta, enquanto o feminino do sentimento é desperdício perigoso. São, então, exaltadas as virtudes de coragem e de força, e desprezadas as de bondade e de amor, que se tornam fraqueza imperdoável. Tudo tem de se transformar neste sentido. Fica a família, mas de tipo coelheira, como fábrica de filhos para deles fazer novos guerreiros e poder demográfico e bélico. Do amor se percebe só um valor polífico, e a mulher se transforma numa lutadora ao lado do homem, para o trabalho e a conquista, as suas verdadeiras funções de mulher ficando reduzidas só às de máquina reprodutora. Regimes guerreiros onde o Estado é tudo. Tudo é devorado por ele e os filhos lhe pertencem como meio de luta para o domínio. É assim que, no choque entre as duas éticas, vencem os povos sexófobos, porque os outros, enfraquecidos, não sabem resistir e os invasores os destroem, ou os escravizam. Mas eis que neste mesmo ponto a natureza reage, para reconduzir ao equilíbrio o desenvolvimento demasiadamente unilateral. Aparece, então, a reação sexófila da vida, através da mulher para isso construída e encarregada. Logo depois do movimento dos machos conquistadores, ela entra em ação para conquistá-los por sua vez, compensando assim a destruição de vidas por eles realizadas, com a geração de novos seres que preenchem os vazios da morte. Neste trabalho de renovação,
chamando a colaborar como amantes os vencedores destruidores. Desta forma, logo que tiver sido atingida a vitória e a conquista, a ética sexófoba do macho conquistador tende a transformar-se na ética sexófila do macho enamorado. Todos por instinto, neles falando as leis da vida, são levados para este caminho. Ninguém está mais ansioso de gozar dos frutos da vitória do que os vencedores, que tanto lutaram para atingi-la, e agora precisam de descanso. As belezas de uma mais adiantada civilização, com a qual eles tomam contato, são para eles um convite irresistível. Por outro lado, trabalha para o mesmo objetivo o instinto na mulher que, atraída pela fascinação que sobre ela exerce a força do vencedor, sente-se impulsionada a lançar-se nos seus braços. Então todas as mulheres dos vencidos pertencem aos vencedores, e para estes a satisfação do domínio se transforma na satisfação do rico banquete do bem-estar. Assim, o vencedor fica absorvido e submisso ao ambiente do vencido. Assim, a ética sexófoba do primeiro se transforma na ética sexófila do segundo. Assim, por sua vez, paulatinamente, os dominadores assimilam as qualidades dos dominados e, como eles, se acabam enfraquecendo, a fim de realizarem o mesmo ciclo, seguindo o mesmo destino. Deste modo, cada um dos dois termos cumpre a sua função. O macho, para chegar à sua posição de domínio, desenvolveu força e inteligência. A fêmea, para chegar à multiplicação, e com isso a conservação da raça, realizou o trabalho da geração, tanto mais valiosa porque selecionada pelo concurso de um tipo biologicamente superior. Qual é o vencedor? Eis que a vida, movimentando, pelos instintos, os seres inconscientes, atinge com a sabedoria das suas leis os melhores resultados, porque assim, não somente preenche os vazios produzidos pela destruição realizada pelos agressores, mas renova os falecidos da velha raça enfraquecida com filhos mais fortes, porque descendentes dos vencedores. No fim a raça se liberta dos fracos e se fortalece com o sangue dos fortes. Este é o verdadeiro conteúdo das guerras, o sentido da história, do qual, porém, ela não fala, apesar de ser ele o mais importante e duradouro. Eis como se cumpre o ciclo da transformação dos resultados das duas lutas complementares. Vemos, assim, como o impulso da agressividade acaba abrindo as portas à realização do impulso da sexualidade, e como o impulso da sexualidade acaba abrindo as portas à realização do impulso da agressividade. No primeiro trecho, trabalha o homem, enquanto vigora a ética sexófoba. No segundo trabalha a mulher, enquanto vigora a ética sexófila. Cada um quereria suplantar o outro, substituir-se a ele, invadindo todo o terreno, e para isso ambos lutam como rivais, ao mesmo tempo que colaboram para o mesmo objetivo. A razão que funde em unidade os dois termos da contradição está no fato de que eles são de natureza complementar, de modo que cada um dos dois egocentrismos opostos necessita do outro para se completar. O resultado final de todo o processo é que os dois opostos, conservando o seu egocentrismo, trabalham em concordância, como os dois polos que são da mesma unidade, para cumprirem a metade que a cada um cabe do mesmo ciclo comum. Este fato mostra-nos que a vida não resulta de modo nenhum dividida pelo dualismo universal, inconciliavelmente em dois termos separados, numa cisão irreparável. Antes, pelo contrário, tudo fica sempre mais fundido em unidade, porque o egocentrismo separatista de cada um dos dois termos permanece sempre compensado e corrigido pelo egocentrismo oposto que o equilibra na mesma balança que os unifica. Assim a vida oferece trabalho e descanso a cada um, em rodízio, deixando um trabalhar, enquanto o outro repousa. O ciclo se inicia do negativo para o positivo, para se inverter, depois, do positivo para o negativo. Na primeira metade do ciclo, o movimento começa partindo do negativo, representado pela necessidade que excita no macho, elemento positivo,
a sua reação que, conforme a sua natureza, é positiva. Da necessidade nasce o esforço que o macho tira de si próprio, de que se segue a masculinização, a sexofobia, a agressividade, a conquista, a vitória que representa o clímax da positividade. Atingido o cume da subida neste sentido, o fenômeno se emborca e retrocede para o seu ponto de partida. Eis então que na segunda metade do ciclo, o movimento inverso começa partindo da saciedade e cansaço do elemento positivo e esgotamento do seu impulso, o que gera um vazio que permite a intervenção do elemento oposto, que agora pode funcionar conforme a sua natureza, que é a negativa. Como ponto de partida da precedente metade do ciclo era a necessidade que acorda, o ponto de partida desta sua segunda metade é o bem-estar que adormece. Do repouso na paz nasce a atividade que a fêmea, conforme a sua natureza, que é a negativa, tira de si própria, de que se segue a feminilização, a sexofilia, a conquista do macho, a vitória do sexo, que representam o clímax no sentido oposto. Neste ponto, o ócio, o enfraquecimento das virtudes guerreiras e o aumento da população levam novamente ao ponto de partida precedente, que agora é de um novo ciclo semelhante. Chamamos de positiva a primeira metade do ciclo, e de negativa a segunda, porque o nosso ponto de referência foi o macho. Mas se nós escolhermos como ponto de referência a fêmea, poder-se-ia chamar esta metade de positiva, e de negativa a outra metade. Nada há de verdadeiramente positivo e construtivo, e nada de negativo e destrutivo em sentido absoluto, mas cada um dos dois elementos é tal somente em relação ao outro, seu oposto na substância. Ambos sempre cumprem uma função útil, favor e em vantagem da vida, porque cada um, destruindo o que o outro constrói, constrói o que o outro destrói. Isto quer dizer que onde o macho como lutador, destrói com as guerras as vidas que a mulher constrói, acontece também que com a vitória e o trabalho ele constrói os recursos que, para viver, gerar e criar filhos, a mulher destrói. E ao contrário, isto quer dizer também que onde a mulher, para viver, gerar e criar filhos, destrói os recursos que o macho com a vitória e o trabalho constrói, acontece também que com a geração a mulher constrói as vidas, que o macho com suas lutas destrói. Tudo isto nos mostra que dentro da natureza existe uma proporção, como que uma equivalência entre a massa vital e os recursos que a sustentam. O que leva a esse equilíbrio nos revela a tendência da vida a transformar o bem-estar na abundância, que representa o fruto da vitória das lutas do princípio masculino, em aumento demográfico. O bem-estar enfraquece os instintos de agressividade e cetossexuais, adormece o impulso de luta da ética sexófoba, e acorda o impulso oposto da ética sexófila, em que funciona não mais o macho, mas a fêmea. Neste momento a vida entra na segunda metade do ciclo. Agora o objetivo que ela quer atingir não é mais a conquista, utilizada pelo homem, mas é a geração, utilizada pela mulher. Podemos observar como isto se verifica nos animais quando, pelo fato deles viverem no cativeiro do homem, a sua existência está assegurada sem necessidade de luta, e a nutrição não falta nem exige esforço para procurá-la. Então esse estado de segurança liberta as energias destinadas à luta e as canaliza para o caminho da sexualidade, que vemos despertar nos animais que se encontram nessas condições. Um caso parecido se verifica no ser humano quando começa a civilizar-se. Com esse método a vida estabelece o equilíbrio demográfico em relação aos recursos disponíveis. Método corretivo equilibrador a posteriori, automático, porque se trata de coletividades que ainda não atingiram o estado orgânico, enquanto nas sociedades animais que o atingiram, a geração é regra a priori em proporção aos meios de subsistência. Isto acontece por exemplo nas famílias de abelhas e formigas, comunidades orgânicas, mais adiantadas do que a sociedade humana. Neste caso a natureza mostra-nos um estado de inteligente controle da multiplicação,
em proporção às reservas armazenadas, o que representa, em defesa da vida, uma sabedoria que o homem tem ainda de conquistar. Eis como a vida equilibra as duas metades do ciclo, a da agressividade conquistadora e a da sexualidade geradora, colocando o impulso da luta e o fruto da vitória a serviço do aumento demográfico, de modo que seja o maior possível número dos que desta aproveitam. Assim, a vida abaixa o nível de existência, volta à necessidade para estimular novo esforço varonil para novas conquistas, e assim por diante. O resultado final dessa sequência de períodos alternados é uma perene atividade, seja do princípio masculino no seu esforço para a conquista, seja do princípio feminino no seu esforço para a geração, atividade cujo fruto é a continuação da vida e a sua evolução. Temos até aqui explicado qual é a origem da ética sexófoba. O princípio geral é que, quando um indivíduo ou povo tem de fazer um esforço que lhe é necessário para vencer na sua luta pela vida, neste esforço ele tem de concentrar as suas energias, canalizando-as todas para essa finalidade, evitando todo desperdício, e por isso desinteressando-se da sexualidade que enfraquece. Eis porque, quem tem de lutar, deve tornar-se sexófobo. Ora, o esforço que o ser deve fazer, pode não ser somente de tipo guerreiro, conquistador, qual até agora observamos, mas também de outro gênero. Permanece da mesma forma a necessidade de concentrar todas as energias num dado objetivo, mas este pode não ser mais a conquista bélica. Em nosso mundo a luta pela vida assume formas mais adiantadas, como a da conquista econômica. Pode-se, então, chegar à ética sexófoba sempre pela mesma necessidade de fazer um esforço e de canalizar as energias todas num sentido particular, mas desta vez esforçando-se não para atingir, com agressividade bélica, a conquista material, mas por exemplo para atingir, com o trabalho pacífico, a supremacia econômica, o poder comercial e financeiro, a conquista do domínio do dinheiro etc. Vigorando sempre o princípio geral acima desenvolvido, ele pode agora aplicar-se também a um esforço de tipo diferente, dirigido para outros objetivos, o que leva sempre, como todo esforço, à ética sexófoba. Encontramos essa ética ligada não somente ao esforço da conquista bélica, de tipo militarismo imperialista, mas conexa também a outros dois diferentes tipos de esforço. 1. O econômico, trabalho produtor de riqueza. 2. O espiritual, para atingir a sublimação pela superação evolutiva. O primeiro caso é o da nação norte-americana. O segundo é do cristianismo. Observá-los-emos, porque, por caminhos diferentes, ambos acabaram na ética sexófoba e nisto se assemelham. Assim, depois de termos estudado as relações entre agressividade e sexofobia, examinaremos agora as que existem entre dinamismo produtivo e sexofobia, as relações entre sublimação espiritual e sexofobia. Trataremos neste fim de capítulo do penúltimo destes três casos, o da América do Norte. Desenvolveremos o último, o do cristianismo, nos outros três capítulos seguintes, porque ele é muito mais vasto e importante, por abranger o problema da ética sexual vigorante em nossa civilização ocidental cristã. O fato de que a América do Norte nos oferece no terreno da ética do sexo, é que aí prevaleceu o princípio sexófobo, como aconteceu no fascismo, no nazismo, no comunismo, apesar de que, como há pouco dizíamos, isto tem acontecido por razões diversas e para atingir finalidades diferentes. Observando os fatos, vemos que os Estados Unidos nos oferecem um tipo de mulher emancipada, trabalhadora, masculinizada, que luta no mesmo plano do homem, às vezes em competição com ele, na corrida para a afirmação pessoal. Essa masculinização da mulher nos diz que é o princípio varonil da luta que prevalece contra o seu oposto, que é o feminino do sexo. Ali nos encontramos, então, não em fase sexófila, feminização do homem, mas no seu oposto,
Masculinização da mulher. Por que aconteceu isso? Como, e por que causas, é que neste caso prevaleceu a ética sexófoba? Há duas razões fundamentais. 1. A civilização norte-americana recebeu essas suas características pela intransigência puritana que os primeiros emigrantes levaram, às colônias da New England. Por sua vez, a atitude sexófoba do puritanismo não é senão um caso particular da assumida pelo cristianismo. Mas deste problema trataremos separadamente no próximo capítulo. 2. A sociedade norte-americana encontrou-se na necessidade de fazer um esforço gigantesco e indispensável para a conquista de um continente. Aquele povo tinha de realizar esse esforço, para alcançar este objetivo, porque aquela terra era sua pátria, procurada pela cobiça das nações europeias, que a reclamavam como colônia. Tratava-se de uma revolução, também de princípios, os da Revolução Francesa contra os da velha Europa, e toda revolução não se pode sustentar senão com a luta e a vitória do novo contra o velho. Instava e impelia a necessidade de conquistar a independência, conquistar o território, conquistar como poder político uma posição entre as nações do mundo. Temos aqui a necessidade de fazer o esforço necessário para realizar essa conquista. Mas não se trata de luta de guerreiro para submeter outros povos, o que desenvolve os instintos da agressividade, mas da atividade do trabalhador para dominar um continente virgem, o que desenvolve os instintos da laboriosidade. Urgia a necessidade de vencer. Impunha-se, dessa forma, a atuação do princípio que acima desenvolvemos, pelo qual quando um indivíduo ou povo deve esforçar-se para obter uma conquista, tem de canalizar todas as suas energias no sentido da luta, deixando de lado o restante, abandonando a forma mental sexófila. Então tudo se masculiniza, inclusive a mulher, e prevalece a ética sexófoba do lutador, enquanto no caso oposto, do bem-estar sem esforços para a conquista, tudo se feminiza, inclusive o homem, e prevalece a ética sexófila do amante. Os Estados Unidos encontram-se num caso diferente na forma, do lutador guerreiro, mas igual na substância. Eles tiveram de enfrentar o esforço de todas as revoluções, como a francesa, a fascista, a nazista, a comunista, porque os princípios da vida funcionam iguais para todos. Há, porém, uma grande diferença. O esforço norte-americano tomou o caminho do trabalho produtivo, dirigindo-se para a atividade econômica, a fim de atingir a riqueza e levantar o nível de vida. Não tomou a forma de agressividade guerreira, dirigindo-se para a conquista de outros países e do domínio sobre outros povos. É assim que se pode explicar a presença do puritanismo sexófobo e a posição social da mulher nos Estados Unidos. Não foi a luta para a conquista bélica, mas para o dinheiro, foi a adoração do sucesso econômico, que tomou o lugar da adoração da feminilidade. O impulso do sexo foi absorvido pela febre do trabalho para o progresso e a supremacia econômica. Em primeiro lugar estava não a agressividade bélica, mas a supremacia do dólar. Chegou-se deste modo ao triunfo da ética sexófoba como efeito da luta para a conquista do dinheiro, o que em forma diversa, como resultado final, é equivalente à ética sexófoba como efeito da luta para a conquista bélica. Trata-se sempre de um esforço que exige a canalização das energias num dado sentido, subtraindo-as às outras finalidades. Assim prevaleceu a forma mental do trabalho, que absorveu a da sexofilia. A raça foi, assim, submetida a um processo de masculinização do qual nasceu o biótipo da mulher norte-americana. Envolvida nesse processo, ela tomou parte na corrida para o sucesso, que se tornou o objetivo principal, de modo que as energias desabafaram como atividade de trabalho, que assim substituiu a atividade e as qualidades naturais da feminilidade. A mulher se tornou econômica e socialmente independente, livre da sua habitual e natural submissão ao homem. Mas se ganhou de um lado, não pôde deixar de perder de outro.
conquistou respeito, liberdade, poder, mas perdeu a sua posição de rainha no domínio do amor, que, se interessa ao homem, é também fundamental para a mulher. Essa transformação da sexofilia e sexofobia pode ter gerado um povo rico, de elevado padrão de vida, economicamente poderoso, mas nem por isso um povo feliz. A riqueza, sem o amor e tudo o que ele gera e traz consigo, não dá felicidade. O indivíduo fica preso na engrenagem da luta sem saída. No meio de toda a abundância, a alma pode permanecer na mais amarga necessidade, por falta de bondade e de carinho. Quando os dois elementos fundamentais da vida, porque complementares e feitos para se fundir, constituindo uma só unidades, ao invés de se juntarem por amor, ficam divididos pelo seu egocentrismo, neste fechados como rivais um contra o outro, a vida desiludida chora dentro deles, sobretudo na mulher, cuja função específica é o amor. Nem há para ela vantagem que possa compensar tal perda. 11. A ética sexófoba do cristianismo. Vejamos agora, a respeito da ética do sexo, um caso bem mais importante, o do cristianismo. A sua evidente moral sexófoba responde sempre ao mesmo princípio do esforço necessário para realizar qualquer conquista. Vigora então, também neste caso que parece tão diferente, o mesmo princípio biológico fundamental pelo qual, quando a luta pela vida o exige, é necessário canalizar neste sentido as energias, para que elas não sejam desperdiçadas por outros caminhos, sobretudo erótico. Neste caso também, se a forma é diferente, a substância é a mesma. Podemos assim compreender quais foram as primeiras origens e explicar o fenômeno dessa atitude sexófoba do cristianismo, nas suas formas de catolicismo, protestantismo etc. A diferença entre a atitude sexófoba das revoluções acima mencionadas, francesa, fascista, nazista, comunista etc., devido à sua agressividade expansionista, entre a mesma atitude dos norte-americanos, devido à concentração de todo o esforço na atividade produtora, e a atitude puritana do cristianismo, está no fato de que neste caso a concentração das energias necessárias para sustentar a luta não está dirigida para a conquista bélica, ou econômica, mas para a conquista espiritual. Os elementos e a técnica do fenômeno são iguais, mas o objetivo é diferente. Esta última também é conquistadora, que requer muito esforço. Daqui a necessidade de praticar a ética do puritanismo sexófobo, para que, como nos outros dois casos, neste também, todas as energias sejam canalizadas só para o objetivo atingir, evitando todo desperdício, o que seria fraqueza imperdoável. Isto nos mostra como as leis biológicas dominam a vida toda, mesmo quando esta assume aspectos religiosos de sublimação espiritual. Desta vez o grande inimigo a vencer, contra o qual se lança o instinto de luta e agressividade, não são outros povos ou o ambiente hostil, mas é a própria natureza humana, ainda submersa na animalidade. Então, o conteúdo fundamental que explica, justifica e valoriza o princípio sexófobo dentro do cristianismo, é o conceito de sublimação espiritual. Nem se pode dizer que isso seja biologicamente errado. Pelo contrário, o processo de espiritualização interessa de perto a vida, porque ele significa progresso ao longo do caminho da evolução, que nos seus níveis mais elevados se resolve em espiritualidade. A bondade do objetivo não pôde, porém, impedir que a tentativa para realizar tal transformação evolutiva fosse executada com os meios disponíveis que o homem tinha ao alcance das mãos, isto é, com a sua forma mental de lutador e com os seus inferiores instintos animais. Aconteceu assim que, para superar a animalidade, ele começou a agredi-la a fim de destruí-la, praticando contra ela uma guerra em que os instintos inferiores funcionavam em cheio, e assim confirmando-a e fortalecendo-a sem quererem, em vez de eliminá-la. O processo se revelou contraproducente, porque,
tornando uma atitude de autoperseguição. Muitas vezes se resolveu num desvio, em vez de se tornar um progresso. Assim o resultado final foi que, para vencer a animalidade, o que foi chamado a funcionar plenamente foi a animalidade. Mas, como podia o ser humano atuar diferentemente, se esta era a sua natureza e ele não possuía outros recursos? Não conseguindo sair do nível dos instintos, tudo o que ele fez foi lançar o seu instinto de agressividade contra o do sexo. Quando ele enfrentou o problema da evolução espiritual, não soube e não pôde utilizar senão a forma mental que já possuía, isto é, a da luta pela vida. Foi assim que, chamada a funcionar, essa psicologia instintiva de ferocidade se fortaleceu, em vez de ser vencida e eliminada e, ao procurar-se a evolução espiritual, foram atingidos resultados contrários. Pela concentração de toda a atenção e esforço na guerra contra o inimigo representado pelos instintos inferiores, quem se valorizou foi esse inimigo mesmo, que acabou sendo o grande pesadelo da vida espiritual da Idade Média. Mas, naquele tempo era desconhecida a crítica da psicanálise, para que fosse possível perceber-se da verdadeira natureza de tais fenômenos. Nasceu assim, por esse impulso de agressividade e psicologia de perseguição, o conceito de amor-culpa, de sexo-pecado. O instinto de luta, sexofobia, prevaleceu sobre o instinto do amor, sexofilia. O divino milagre da Gênese foi condenado e repelido como um mal. O ser humano tornou-se filho de um pecado, só tolerado porque é indispensável meio de geração, reduzido apenas a essa finalidade. Assim, para atingir a sublimação do amor, foi estimulado e reforçado o instinto de agressividade, que sobre o outro levou vantagem. Vamos, assim, penetrando na estrutura do mecanismo biológico e psicológico de que derivou a atitude repressiva sexófoba do cristianismo, da qual nos é possível deste modo compreender a gênese e a razão de ser. Fenômeno interessante, porque essa atitude espiritualmente representa um fracasso, porque neste caso, em vez da ascensão para o alto, isto é, progresso evolutivo, foi atingido o resultado oposto, uma descida para os impulsos inferiores que o cristianismo combate, isto é, um retrocesso involutivo. Sem querer, a religião havia penetrado e mexido no terreno ocioso de um dos problemas mais fundamentais da vida, o da evolução, e havia tocado um dos pontos mais nevrálgicos desta, o problema do sexo, ao redor do qual mais refervem todas as lutas, sobretudo a luta para a seleção. E tudo isto o cristianismo da Idade Média fez sem conhecimento algum das leis biológicas e psicológicas que regem tais fenômenos, nem da ação do subconsciente, da técnica da formação dos instintos, seguindo princípios empíricos desprovidos de qualquer controle racional, sem conhecimento nomeadamente dos métodos da psicanálise e da psicossíntese. É perigoso esquecer que atrás dos bastidores das aparências exteriores e das teorias religiosas e filosóficas, há uma invencível realidade biológica que reage, se ofendermos às suas leis, que não é lícito ignorar sem depois ter de pagar as consequências do erro. Mas essa realidade é a chave que nos explica o porquê de tantos fatos que depois, sem sabermos como, aparecem na vida. O fenômeno da sexofobia tem as suas razões e raízes profundas na estrutura das leis biológicas e da psique humana, levada por seu egocentrismo, tudo só para si, a rivalidade ciosa na posse, e por isso pronta a lutar contra todos os outros. Isto sobretudo na posse sexual, pela lei de seleção, reservada aos mais fortes. Essa é a realidade biológica, situada, e muitas vezes despercebida, no fundo desses problemas, essa verdade escondida atrás das afirmações humanas, mesmo quando elas sobem até o plano filosófico, religioso, teológico. Um exemplo nos pode melhor esclarecer. Observemos, com todo o respeito, o cristianismo, mas com olhos de psicanalista, o caso da proclamação oficial da virgindade da Mãe de Cristo.
Só pela grande importância dos impulsos do instinto sexual, fundamental no subconsciente, é possível explicar como, entre tantos problemas, haja sido escolhido exatamente este para ser definido, deixando em suspenso tantos outros, espiritualmente mais importantes e urgentes, seja para o indivíduo, seja para a coletividade. Nem a divindade de Cristo precisava do apoio desse dogma para se sustentar. Se em primeiro lugar surgiu esse problema no intelecto masculino dos representantes do cristianismo, assim ocorreu como reflexo dos instintos que queimavam, aninhados no subconsciente, onde o impulso do sexo é mais vivo e ativo, apesar de escondido. O subconsciente é uma mina secreta de impulsos inferiores, assimilados na vida animal do passado, sempre prontos a aparecer no intelecto, disfarçados na forma mais nobre para satisfazer a consciência e, assim, sendo admitidos, conseguirem desafogar-se. De uma coisa não há dúvida: se os ministros do cristianismo, em vez de terem sido representados pelo biótipo homem, o houvessem sido pelo biótipo mulher, que concebe o amor na forma passiva de silêncio, tal problema a respeito da mãe de Cristo, em vez de ter sido resolvido entre os primeiros, haveria sido enfrentado por último, ou nunca. Mas desses involuntários jogos de ilusão psicológicos, os homens da Idade Média, desprovidos de qualquer crítica psicológica, nada suspeitavam, e neles caíram com o pleno convencimento da verdade. Neste caso se percebe claramente que o problema foi resolvido pelos homens, com a forma mental do macho, para o qual o problema é mais imediato para que uma mulher fique respeitável, é o afastamento, a ausência de qualquer outro macho. E principalmente neste caso, em que a mulher tinha de ser honrada e venerada com amor, como santa, o que para um homem é impossível quando outro homem se haja aproximado, o que quer dizer ter se apoderado dela. Isto significa então que só este é o proprietário, e se outro se aproxime isto já é considerado furto. E acordado logo o instinto fundamental da luta pela seleção, bem vivo e difundido, porque foram os indivíduos, que com as suas experiências mais o praticaram e assimilaram, os que mais se reproduziram. Eis o substrato psicológico desse problema da gênese de Cristo, eis a escondida realidade biológica que tudo rege e impulsiona, por detrás das aparências teóricas. Para tranquilizar o instinto do subconsciente masculino, sempre pronto a impor-se, eis a necessidade da castidade de São José, pai ideal que não deve possuir os direitos do homem, surgindo a ideia de um substituto espiritual, a concepção por intermédio do Espírito Santo. É possível, como neste caso, atingir um acordo universal por espontâneo consentimento coletivo, quando este se refere a uma ideia que tem as suas raízes profundas no subconsciente das massas, onde os indivíduos funcionam em série e é fácil assim chegar à aprovação da maioria. Esta aprovação em geral não é resultado raciocinado do conhecimento, mas um produto descontrolado do subconsciente. Neste caso, sem querer, só se idealizou e assim se legitimou o desabafo do instinto que energicamente afirma que a mulher é profana se aproximar-se de qualquer outro homem, que não seja o sujeito. No fundo reaparece sempre a realidade biológica, em que é fundamental o instinto da luta pela conquista e exclusividade sexual, fato do qual deriva a sexofobia, mas que é dirigida contra todos os outros em favor de si próprio. Não há teologia que possa paralisar esse impulso pelo qual cada macho é rival do outro, como cada fêmea é rival da outra. A sexofobia é também um derivado subconsciente do instinto de rivalidade, ciúme. Cada um é sexófobo para com os outros, mas não para consigo próprio. Ninguém é culpado, nem é condenável por isso, pois que ainda não conseguiu superar, apesar do cristianismo, este nível evolutivo de animal humano, onde vigora o princípio da luta, pelo qual a satisfação sexual deve constituir prêmio, só para quem deu prova de ser mais forte que os outros, vencendo-os na conquista da fêmea.
O que mais interessa à vida nesse plano é chegar à seleção desse biótipo, ao qual mais que a todos os outros pertence o direito de se reproduzir. Os outros que sejam expulsos do banquete. Os fracos têm de desaparecer. Vão assim, surgindo as razões desta atitude sexófoba e as causas biológicas deste instinto repressivo contra os outros, impulsos próprios também dos homens das religiões, porque ninguém se pode evadir das leis do seu plano de vida. Neste seu plano eles permaneceram, apesar de vislumbrarem de longe um mundo superior e, na sublimação espiritual, procurando a superação e a libertação. Foi o que ficou nos domínios do sonho. Na realidade, as virtudes tornaram-se mais uma pregação para os outros e uma caça ao pecador, do que um desejo de realizar a sua sublimação. Disto não se pode culpar o cristianismo. Trata-se aqui da transformação de um biótipo no mundo. Se ela representa o objetivo principal das religiões, nem por isso deixa de constituir um trabalho longo e difícil, que se realiza na profundidade do fenômeno biológico, renovando no seu ponto mais central e substancial. Aconteceu assim que dentro do cristianismo, vestido com a nova roupa de cristão, ficou o biótipo guerreiro romano enfraquecido, acrescido do bárbaro do norte, não enfraquecido, ambos grandes lutadores que, não podendo oferecer senão o que tinham, isto é, o seu instinto de agressividade, o deixaram prevalecer também no terreno do cristianismo, na forma de perseguição sexófoba. Isto não quer dizer que o princípio da sublimação, vigorante no cristianismo, não seja ótimo. Ele corresponde perfeitamente às leis da evolução biológica. Mas exatamente por isso pressupõe indivíduos evolutivamente maduros, prontos para que possam dar esse salto para frente. A menos que se não tenham o estofo necessário, quem sabe fazer isso? Não há dúvida de que, neste sentido, o cristianismo produziu exemplos maravilhosos, heróis do espírito, os santos, grandes lutadores e vencedores nesse terreno. Mas eles foram antes de tudo fruto da vida que neles tinha atingido o grau de amadurecimento necessário. Chegaram depois as religiões, que os enquadraram nos seus princípios e os assimilaram, transferindo-os para o seu seio. A sua glorificação chegou posteriormente, como consequência da sua vida, que era por sua vez consequência da sua natureza. Onde esta não se encontrava, as religiões geraram apenas seres medíocres. O reconhecimento oficial não representa senão a última do fenômeno, com o que o mundo dá prova de ter percebido a presença de um ser superior, o que de resto nem sempre acontece, apesar de que a vida os produza em todos os tempos e lugares. O cristianismo aceitou e confirmou muitos desses seres excepcionais. Mas, se eles viram o lado positivo, construtivo das virtudes, e foram criadores poderosos no terreno dos valores espirituais, a grande massa do povo, por não ser nada amadurecida, rebaixou tudo a seu nível e, da sublimação espiritual, viu apenas o lado negativo, o da perseguição contra a animalidade. Por ser esta representada pelo corpo, que é tudo o que o involuído conhece, ele transformou as renúncias nas virtudes, não num meio para evoluir, mas numa moral de agressão, no impulso de destruição contra a vida, seguindo que a tendência dos seus instintos, que representavam o caminho mais curto e menos difícil. Foi assim que o sexo se tornou sinônimo de pecado e castidade regra ideal de vida. A agressividade, desta vez dirigida não contra um inimigo para a conquista bélica, mas contra si próprio e os semelhantes, gerou uma ética sexófoba repressiva, nos antípodas do espírito do Evangelho, às vezes com consequências opostas às que este queria atingir, de desvio e retrocesso involutivo, em vez de progresso evolutivo. Os inimigos do cristianismo salientam este fato, como de devastação milenária, que abrange toda a Idade Média, e cujos efeitos até hoje atormentam a sociedade moderna com uma ética sexualmente agressiva e antivital. Mas, se é fácil condenar, lançando a culpa aos outros,
Isto não explica e não resolve nada. Cada medalha tem o seu reverso. Quem nos fatos resolve esses casos é a maioria com a sua forma mental, filha dos seus instintos, que obedecem às leis biológicas vigorantes no nível evolutivo em que o ser vive. É o peso enorme da maioria que, seguindo o seu subconsciente, estabelece as correntes de pensamento e os pontos de concordância, determinando o que é verdade. E quando a verdade chega à realidade, feita por revelação, a massa humana a interpreta, a transforma, adapta-se, porque de outro modo ela não seria utilizável. Se o cristianismo quis sobreviver, teve de aceitar essa adaptação, trabalho despercebido, absolutamente de boa fé, porque fruto dos impulsos instintivos do subconsciente, em que a sabedoria da vida, fora do conhecimento consciente dos seres humanos, procurou resolver o contraste num compromisso de adaptação. Para isto não acontecer era necessário uma maioria de santos. Mas, já que ela não existe, que se podia esperar de uma maioria de evoluídos? Não há dúvida de que o Evangelho representa a lei da liberdade e do amor. Mas a humanidade não estava pronta para isso. Como se pode conceder liberdade a quem não sabe senão aproveitar-se dela para cair no abuso? Para quem possui apenas instinto de revolta, é necessário salientar, não a bondade de Deus, mas o seu poder punitivo, com a ameaça de inferno. O Evangelho é amor. Mas a única forma de amor normalmente conhecida e concebível era o amor carnal, fruto de imediata experiência, e não o espiritual para Deus e para o próximo, natural inimigo, pelo egocentrismo instintivo de cada um. Então, se para as massas o amor não pode ser senão desabafo e sexualidade animal, não se pode permitir o amor, mas só a castidade. Seu ideal está no espírito, e se este permanece inatingível porque a vida humana está concentrada toda no corpo. Então lançamo-nos com toda a nossa ferocidade contra este corpo, que não conhecemos outro caminho para atingir o espírito. Não se pode negar, apesar da sua falência, a potência e a beleza desse esforço titânico, dessa desesperada tentativa de superação, em que foi envolvida a Idade Média, povoada de delinquentes e de santos. Na teoria, a palavra amor tinha um sentido. Mas na prática tinha outro bem diferente. Na luta entre o amor espiritual e o material, o segundo era o mais forte. Os instintos, que representavam o impulso maior, estavam todos deste lado. O contraste entre os dois mandamentos, o da natureza física e o do espírito, era vivo, sendo a guerra inevitável. Mas nem todos eram santos para conseguir vencê-la em favor do espírito, e muitos a perderam em favor da animalidade, ou pior, evadindo-se da luta por desvios e substitutos, que constituíram a base de tantos complexos e formas psicológicas torcidas e aberrantes, que atormentam os cidadãos da nossa civilização moderna. A falência do ideal cristão neste terreno está no fato de que, em vez de realizar uma revolução espiritual do amor, o que significa ir ao encontro da vida, o ideal tomou uma atitude negativa de perseguição contra o amor, que é o maior impulso vital da existência, o que significa ir de encontro à vida. O erro e o prejuízo no terreno biológico foi que, neste caso o esforço humano, em vez de se dirigir para o sentido positivo, construtivo, evolutivo, se dirigiu para o sentido negativo, destrutivo, involutivo. Em vez de se chegar ao paraíso de um amor sublimado, chegou-se assim ao inferno da negação e perseguição de todo o amor. Por esse caminho de destruição não foi possível chegar senão ao vazio, onde puderam crescer e prosperar os instintos egocêntricos da luta e agressividade, os que são mais inimigos do Evangelho e do progresso, conseguindo através da organização coletiva da sociedade humana. Repetimos. Isto não foi culpa do cristianismo, porque o objetivo estava certo. A culpa foi do animal humano que, para evitar o obstáculo, procurando atalhos e escapatórias, se afastou do caminho e caiu em desvios e becos sem saída. Assim,
Do ideal religioso ficou somente o seu aspecto antivital, de virtudes negativas, de moral opressora, porque a destruição do inferior não foi compensada com a construção do superior, nada o substituindo.